Isso é assim eu recebo. No nosso telão, tema desta noite, estamos a partir de agora gravando em CD esta mensagem para benefício de todo aquele que Deus fizer chegar esta palavra. Estratégias de Deus para vencer as limitações. Eu preciso destas estratégias. Eu preciso de vencer coisas na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, nos meus sonhos, no meu ministério, nos meus relacionamentos. Quantas limitações às vezes numa vida. E o Senhor, conhecendo cada um de nós, nos traz aqui nesta noite para nos ensinar estratégias, nos revelar caminhos, princípios, modo de vida, para que a gente vença todas as limitações. Diz em Mateus 17:20, e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Amado, a sua fé e a minha fé tem um grande potencial. Diga com fé nesta hora, diga, a minha fé tem um grande potencial. Olhe o seu irmão e diga, nada te será impossível, meu amado. Oremos a Deus. Deus bom, Deus bendito, Deus maravilhoso, eterno Pai. Oh Deus, querido Pai, Abba Pai. Deus tremendo, Deus surpreendente, Deus misericordioso. Obrigada, Senhor, porque neste dia todas as misericórdias se renovaram em nossa vida. Obrigada por esta hora bendita, por este culto preparado de antemão. Obrigada pelas vidas que aqui estão, pelas tantas que estão agora pela internet, por tantas que vão ouvir esta mensagem em CD, em DVD. Ó Deus, pelo site. Ó Jesus, obrigada pelo teu plano perfeito de amor, o teu plano de vitória. Obrigada, Jesus, porque tu tens prazer em nos revelar os teus segredos, os teus mistérios. Mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos, mas não estão mais. Porque aprouve a ti nos revelar, Senhor, nestes tempos finais, nos dias difíceis, tempos de angústia. Mas para nós, Senhor, que cremos, para nós que confiamos no Deus de toda a graça, para nós, Jesus, haverá sempre um milagre preparado, Senhor. Uma porta para se abrir, Jesus. Uma manifestação, Senhor. Um sinal, um prodígio para nós, Senhor. Haverá sempre a tua bênção manifestada. E nesta noite, Jesus, nós nos abrimos para receber aquilo que vem do trono da tua graça, como lição de vida, como estratégia vitoriosa. Ajuda-nos, Pai, pelo conhecimento, a vencer as nossas limitações. Nós oramos com fé, certos, Pai, de que a nossa fé tem grande potencial e por isso nada nos será impossível. Nada nos será impossível. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu creio. Amém. Obrigada, pastora Silmara. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, filhos na fé, chamados por Deus, justificados no sangue do Cordeiro, glorificados, remidos, prósperos, conduzidos em triunfo,
aqueles que são em todas as coisas mais que vencedores. Nós, no nosso ministério, gostamos muito da palavra estratégia. Porque nós sabemos que ter uma estratégia é fundamental para se obter êxito. Ter uma estratégia é fundamental para se ter sucesso, um bom desempenho, seja qual for a área da vida. Tudo o que o ser humano procura, tudo o que o ser humano realiza, pensa, imagina, sonha, decide, tem como foco a conquista da sua felicidade. Por isso, uma boa estratégia pode eliminar grande parte das frustrações do nosso caminho. Quando nós temos uma boa estratégia de ação, de atuação, nós podemos eliminar frustrações da nossa jornada, da nossa caminhada. Ora, se Deus nos tem estratégias para revelar, para cada momento, para cada área, para cada situação, e nós estamos entrando nestes últimos cultos, e vamos ainda alguns, para falar para este campo de estratégia, nós precisamos entender o que é uma estratégia. Estratégia é um plano de ação. Estratégia é um plano bem pensado. Estratégia é um plano bem orientado. Estratégia é o passo a passo que eu tenho que dar todos os dias. Amém? Estratégia é o meu passo a passo. Estratégia é a maneira certa que eu devo agir para conseguir o que eu quero, para conseguir o que eu sonho, para conseguir o que eu desejo, para conseguir o que eu almejo. Nós encontramos o salmista dizendo no Salmo 23, versículo 3, refrigera minha alma. Aí ele diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Em outras palavras, o salmista está dizendo, Deus me dá uma estratégia, porque ele está dizendo, Deus me guia. Deus me dirige os passos pelas veredas da justiça, pelo caminho reto, pelo lugar certo. Ele está dizendo que Deus dá uma estratégia, que Deus dá um plano de ação. Amados, Deus é maravilhoso, porque Ele nos mostra hoje que sem uma estratégia, sem um plano de ação, sem uma direção de Deus, não é possível alcançar nada. Não se chega a lugar algum, pelo menos preparado por Deus. Então, ser um estrategista, Deus está nos falando sobre isso. Não é ser mais esperto do que as outras pessoas, nem ser malandro. Porque hoje, quando se fala assim, qual é a estratégia que o cara usou? As pessoas pensam em malandragem. As pessoas pensam em esperteza humana. E não tem nada a ver. Quem é malandro é malandro. Nós estamos falando aqui da estratégia da parte de Deus. Ser um estrategista, na verdade, é ser prudente. Ser um estrategista é ser sábio. É caminhar convicto de que está na direção certa. Quantos hoje podem caminhar convictos de que estão na direção certa? Sem medo de errar. Sem medo de nenhum tropeço, de nenhum problema no meio do caminho. Então, por isso é que Deus tem insistido em ensinar estratégias para o seu povo. Nas batalhas, nos confrontos, nos desafios, nas adversidades, nas aflições, nas lutas, em tudo que o povo de Deus passa, Deus tem uma estratégia para que a gente seja sempre guiado pelas veredas da justiça. Então, a qualidade da sua estratégia vai determinar a qualidade das suas conquistas e, consequentemente, a sua qualidade de vida. Então, isso aqui é importante. Tem pessoas
que preferem viver sem estratégias. Tem pessoas que preferem viver sem orientações, sem um plano de ação, sem convicções de que está indo na direção certa. Mas eu creio que se você está aqui, se você foi chamado para conhecer a graça de Deus, eu creio que você está indo na direção certa. Mas eu creio também que você, que é uma pessoa que tem a mente de Cristo, né? Que tem a sabedoria de Deus, você quer ter qualidade nas suas conquistas. E para isso, você precisa de estratégias. Então, eu quero hoje lhes empurrar, vou usar uma palavra pesada, né? Eu quero que esta mensagem lhe empurre rumo a um novo padrão de resultados. Porque tem gente que tem usado estratégias, eu não sei que tipo, mas tem tido sempre os mesmos resultados. E não está feliz com os mesmos resultados. Então, você precisa de novos resultados, de um padrão novo de resultados. Porque em você está um dom, e isto é tremendo, que lhe abrirá portas e que lhe colocará à frente dos grandes. Que dom que está na minha vida que vai fazer isso? Eclesiastes 3:12 diz: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Olha que palavra. Veja aqui, amado, um padrão de resultados. Nada há melhor para o homem do que regozijar-se. O que é regozijar-se? É viver feliz, satisfeito e levar vida regalada. Isso aqui é um padrão de resultados maravilhoso. Isso é uma qualidade de vida extraordinária. Agora diz o versículo 13. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Amados, nós estamos descobrindo que é dom de Deus. É um presente, é uma dádiva de Deus. Isso é maravilhoso. Comer, beber, desfrutar. Oh, graças a Deus que Deus apagou toda aquela mentirada do passado, que não é possível, que é pecado. Não, é dom de Deus desfrutar o bem, não é o mal, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Agora, é dom de Deus, ou seja, isto é fruto de uma estratégia. Este dom já está na sua vida. Olha, amados, na minha vida com Jesus, na minha caminhada com Cristo, na obra de Deus, depois pastoreando a igreja, eu já vi muitos milagres. Eu já vi muitos sinais, prodígios, maravilhas. Mas o maior milagre que existe, hoje eu estou convicta de que é o maior milagre que existe, é quando uma pessoa muda os pensamentos. Olha, é lindo quando alguém recebe uma cura extraordinária, é lindo quando nós vemos um sobrenatural, uma operação de maravilhas, sabe, um livramento extraordinário, um anjo que se manifesta livrando, salvando, libertando uma pessoa de uma prisão. É tudo maravilhoso. Mas, hoje eu tenho consciência que o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é quando mudam os pensamentos. Porque quando se mudam os pensamentos, se muda a maneira de viver. E isso é tremendo. Jesus disse assim, no texto que nós lemos, por causa da pequenez da vossa fé. Ele estava dizendo, porque vocês não estão pensando corretamente. E a nossa fé, ela é proporcional com aquilo que está aqui dentro. Amém? Então assim, a fé pequena, por quê? Porque não se pensa conforme a palavra. O Senhor estava dizendo, se vocês pensarem corretamente, vocês vão ver o potencial que tem a vossa fé. E aí, nada vos será impossível. Irmão, sucesso é
é um direito que precisa ser conquistado. Ele não vem sozinho até nós. Tem gente que pensa que o sucesso tem perninhas. E ele vem na sua direção. Não, o sucesso não tem perninhas, não vem na nossa direção andando, sabe? Ao nosso encontro. O sucesso se conquista. Para isso, eu tenho que ter uma boa estratégia. Para isso, eu tenho que mudar os meus pensamentos. Então, se há coisas que ainda lhe fazem se sentir mal, se ainda há coisas que lhe fazem se sentir fracassado, destruído, isso tem que ser eliminado hoje. Amado, você colocará em andamento todos os projetos e sonhos que você já sonhou até hoje. Agora tem que começar aqui dentro. Jesus disse, nada vos será impossível. Se Jesus disse, ele não mente. Eu creio que nada é impossível. Agora, se eu não pensar desse jeito, se eu não tiver uma boa estratégia, se eu não tiver a direção de Deus, então eu vou ver muitas impossibilidades na minha vida. Ora, se Jesus disse, nada vos será impossível, então por que viver limitado? Pense, ele disse que nada é impossível. Então, cuide dos seus pensamentos. Mude-os. E então, nada vos será impossível. Eu sei que ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, nós desenvolvemos hábitos. Nós desenvolvemos atitudes que se tornam fatores limitadores. Às vezes nós não percebemos, mas nós vivemos, às vezes por causa da educação que recebemos, às vezes por causa da família, às vezes por causa da educação, da formação cultural, às vezes por causa de problemas que nós tivemos na infância, na adolescência, às vezes por causa de circunstâncias terríveis, contrárias à nossa vida, nós acabamos por desenvolver hábitos e atitudes que nos limitam, que se tornaram fatores limitadores. O que nós vamos fazer com eles? Hebreus 12:1 diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós temos que entender que há coisas que embaraçam a nossa vida. A Bíblia diz que há coisas que prendem, há coisas que nos seguram, que emperram, que bloqueiam. A proposta de Deus é uma carreira com resultados extraordinários. Esta é a proposta de Deus. A proposta de Deus é uma carreira com qualidade de vida. Qualidade na conquista ou nas conquistas. E é necessário para isso que cada um se desembarace. Que cada um tire da sua vida o peso desses hábitos errados. O peso dessas atitudes erradas. Você tem que correr livre. Você tem que correr com perseverança esta carreira que está proposta por Deus. Amém? Amém. Nos versículos 2 e 3, está escrito assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, é para correr livre e olhando numa direção só. Na direção de Cristo. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado com todo o poder, com máxima autoridade, isto é, à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, presta atenção, naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, amados, qual é a ordem de Deus? Desembarace. Tire as limitações da sua vida. Porque senão você vai viver fatigado. Você vai viver cansado, como se estivesse o tempo todo desmaiando na sua alma. Então, desembarace. Tire as limitações. Não se fatigue mais. Não desmaie. Não fique aí cambaleando.
Olha, amado, vamos reparar numa coisa. Por favor, tem um índice tremendo que você precisa saber. 80% das limitações que o ser humano sente que tem estão dentro dele mesmo, na sua mente. Hoje você tem algo para aprender e para desenvolver como estratégia de Deus que vai fazer sua vida decolar. 80% das limitações estão dentro da pessoa, na mente da pessoa. Por isso que o milagre maior é a mudança de pensamentos. Esse é o grande milagre. Pergunte-se esta noite, em nome de Jesus, pergunte-se, o que está freando a minha vida? Pergunte para você. Faça lá dentro esta pergunta. O que está freando as minhas realizações? O que está segurando as tuas conquistas? Em Miqueias 7,11 diz, no dia da reedificação dos teus muros, creio que possa ser hoje para muitos aqui. Nesse dia, serão os teus limites removidos para mais longe. Então diga que os meus limites sejam removidos para longe da minha vida. Então eu falei, pergunte-se, o que está freando a sua vida? O que está freando as suas realizações? Talvez alguém aqui diga assim, eu tenho a resposta, bispo. O que está freando a minha vida é a falta de dinheiro. Com certeza alguém pensou nessa resposta. Não é isso, amado. Não é. Você não pode culpar a falta de dinheiro, porque ela não é uma causa. Ela é uma consequência também. Pode ter certeza disso. É a necessidade não suprida. A necessidade não suprida já é consequência, não é causa de nada. Então nós vamos destacar, a partir de agora, alguns fatores limitadores. E nós vamos fazer uma comparação com a história do povo hebreu, a saída do povo hebreu do Egito, quando Deus levantou o líder, Moisés, para libertar aquele povo da escravidão, da angústia que eles viviam tantos anos ali na terra do Egito. Aquelas pessoas saíram do Egito, mas a mente daquelas pessoas continuava no Egito. Era uma mentalidade limitada. Eu ouvi um pregador dizer outro dia, certa vez. Olha, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles, da cabeça deles. A mentalidade estava lá, limitada. Por quê? Porque eles tinham adquirido hábitos, atitudes erradas, fora do padrão de Deus. Eles tinham se moldado à escravidão. Então eu quero que a partir de agora, você identifique fatores limitadores. Porque esses fatores limitadores podem conter a resposta que você está buscando. Por que minha vida não decola? Por quê? Onde é que está esse freio? O que é que está freando as minhas realizações? Muito bem. O primeiro fator limitador, que se tornou para eles também quase que um vício social, né? Põe no telão. A queixa. Amado, quando você vive se queixando, quando você vive reclamando, murmurando, quando você faz disso um hábito diário, a queixa é como um freio de mão puxado na vida. Está entendendo? Eu coloquei uma frase no telão bem forte, que eu creio. A queixa é um consolo para a incredulidade. Pode crer, amado. A queixa
A pessoa se consola murmurando, ela se consola chorando, ela se consola reclamando, porque na verdade ela não está crendo em nada. Porque a pessoa não está acreditando, ela não está crendo em nada. É por isso que ela está se consolando com as suas queixas. Em Êxodo 14, 11, vamos ver esta passagem da saída, né? Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito? Olha a lamentação, a queixa, a reclamação, a murmuração. Será que por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? O que era isto? Incredulidade. Eles, na verdade, estavam se queixando por causa da incredulidade. Eles não estavam acreditando que Deus realmente tinha um plano maior para a vida deles. Porque se eles estivessem acreditando, eles jamais estariam falando: será que é porque não tinha sepulcro no Egito? Nós vamos morrer aqui? Então o queixume está ligado diretamente à incredulidade. Pense melhor antes de abrir sua boca para se queixar. Porque muita gente nega toda a confissão de fé que às vezes faz num culto, todo um culto de oração e confissão, com uma queixa. Porque a queixa consola a incredulidade, os incrédulos. Irmãos, a queixa é um fator limitador. O que Deus quer que você faça? Não se queixe. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Pare de choramingar pelos cantos. Pare de achar alguém que seja a sua muleta de consolo para você reclamar. E você que ouve um reclamão, estou falando de cristãos, não dê mais seus ouvidos a um murmurador, a um queixoso, a um reclamador, porque você está ajudando este irmão a se consolar pela sua incredulidade. Você está entendendo? Quando alguém começa porque minha vida, porque não é minha vida. Para! Em nome de Jesus. Vai crer, irmão. Vai confiar na palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Meus ouvidos não vão te alimentar, não, amada. Amém? Então, qual é o primeiro fator limitador? Queixa. Segundo, está preparado? Nós estamos aprendendo uma estratégia. Eu disse que hoje eu ia te empurrar para um padrão de conquista superior. Qualidade de vida. Segundo fator limitador, a passividade. Amados, a passividade é característica das pessoas cheias de medos. Como é que uma pessoa cheia de medo age? Ela não age. Ué, como é que age alguém cheio de medo? Não age, fica travado. Fica impossibilitado, fica limitado. A pessoa fica passiva. Os passivos, que me perdoem, mas eu tenho que falar aqui. Passividade esconde medos. Esconde temores. Em Êxodo 14, 12, 13 diz assim: não é isso que te dissemos no Egito? Estamos fazendo sempre uma analogia com este momento do povo hebreu, para nós entendermos estas limitações. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no... É melhor ficar lá, de braços cruzados, apanhando, comendo palha seca, debaixo do chicote de faraó, do que isto aqui. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não. Eles sabiam o que eles tinham. O que eles tinham? Medo. Não temais. Aquietai-vos. Quer dizer, primeiro, para de ter medo. Segundo, para de reclamar e murmurar. E aí sim, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Diga que você recebe esta palavra.
Então, amado, não tema. O medo faz você ficar passivo e aceitar qualquer intimidação, aceitar qualquer mal. O medo era tanto que o povo hebreu queria retroceder. O povo queria voltar para o Egito. A mente deles continuava no Egito. Às vezes, amados, nós sabemos de crentes que dizem assim, é melhor quando eu não estava na igreja. Esse é um infeliz. Essa é uma pessoa totalmente medrosa. É uma pessoa incrédula. Não pense como você pensava no passado. Em nome de Jesus. Irmão, não retroceda. Irmão, não se acovarde. As limitações estão na sua mente. 80% pelo menos estão dentro da pessoa. Estão na cabeça da pessoa. Olha, você já viu como nós temos a capacidade de em 30 segundos, sei lá, 1 minuto, vai, para eu não ser muito radical. A gente olha para uma pessoa e a gente sabe criticar aquela pessoa, achar todos os defeitos dela. Às vezes assim, 10 segundos, você bateu o olho, aquela pessoa é soberba, prepotente, não sei o quê, astuta, ou isso, é aquilo. Nós conseguimos, em menos de 1 minuto, vamos ver 1 minuto. Em 1 minuto nós conseguimos achar os problemas, os defeitos de alguém. E às vezes nós levamos uma vida inteira e não descobrimos os nossos próprios problemas. Amados. E aí depois ficamos perguntando, por quê não decola? O que está freando as minhas realizações? As limitações estão na mente. Nós precisamos descobrir os problemas nossos. Tem gente que quer sempre descobrir o problema do outro. É o nosso. Não, eu vou conversar com aquela irmãzinha Simone, porque eu quero saber qual é o problema dela. Não, o problema dela não. Antes de eu conversar com a irmãzinha, eu tenho que saber quais são os meus problemas. A irmãzinha tem que saber o dela. Ninguém aqui se mete na vida de ninguém. Nós já temos uma vida inteira para cuidar. Lembra-se do apóstolo Paulo? Cuida de ti e da doutrina. Aqui já você vai passar a vida inteira com muito trabalho. Amém? Qual que é o segundo, então, fator limitador? Passividade. Passividade são os medrosos. Caiu por terra hoje, em nome de Jesus. Terceiro fator limitador. No telão, a insegurança. Ai, amados. Por isso que eu disse que são hábitos, às vezes, adquiridos, a pessoa não percebe. Porque a nossa sociedade é extremamente insegura. Principalmente a sociedade atual. É uma sociedade insegura. Ninguém tem certeza de nada. Todo mundo tem medo de todo mundo. Todo mundo entra em pânico facilmente. Olha, amados, essa história da gripe. Como é que chama essa gripe? Não, como ela chama? Não, o nome dela. Não, sem ser suína. Influenza. Tem gente mais influenciado pela gripe do que pela palavra de Deus. Olha, amado, essa história é uma gripe, disseram aí os especialistas, mais resistente aos remédios, mas ela é igualzinha às gripes bem fortes. Só que aí isto entra na mídia, isto entra também atrás aí de outros interesses, e de repente tu ganha um vulto, que as pessoas, você vai para o shopping, todo mundo de máscara, você pensa, será que vai? Eu estou na guerra, é a terceira, o que é isso? Você vai para o aeroporto, está todo mundo, eu pensei, eu cheguei no aeroporto, né, nós fomos embarcar aqui em Guarulhos, e eu pensei, eu vou viajar com essa gente, um dia, 24, eu vou viajar 24 horas com essa gente de máscara? Aí eu perguntei para o bispo, eles estão de máscara por quê? Eles têm problema ou nós que temos? Eu não sabia se a máscara era de quem tinha, eles são os doentes ou somos nós? Eles estão se precavendo de nós ou nós deles?
um pânico. O computador, você abre e está infestado de e-mails, de gripes. Ai, pelo amor de Deus, amados. E os crentes reenviando. Encaminhando aqui, vem aquele cabeçalho desse tamanho. Amados, sabe o que eu faço? Eu aperto um botãozinho que meu dedo vai automaticamente ali. E pim! Eu apago. Nem lixeira eu dou. Nem a minha lixeira para aquilo lá. Porque isto vai ganhando um espaço que vai o quê? Intimidando, deixando as pessoas inseguras. Aí vem os sintomas. Amado, os sintomas que eu li, qualquer pessoa com gripe fica com eles. A única questão é a tal da febre, da oscilação. O resto é tudo igual. Então gera um pânico. Vocês viram quantas pessoas entupiram os prontos-socorros nessa fase? Todo mundo, eu vou para lá. Tinha irmão que falava, eu quero fazer um exame de sangue. Não precisa. Eu quero. Vai saber se eu estou com a influenza. Já está aqui na cabeça. Está aqui. Se ela não está, de fato, ela está na cabeça da pessoa. Por quê? Por causa da insegurança. Eu pergunto, o que nós estamos fazendo aqui na igreja? Será que nós vamos ter medo de tudo e de todos? Nós vamos viver uma vida insegura? Ah, bispo, eu sou inseguro não é por causa da gripe, não. É por causa do meu passado. E no meu passado eu me frustrei, eu me machuquei. Amados, que passado? Deus já lhe fez superar todos os erros e fracassos do passado. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. Tudo se fez. Amém. E é Ele que lhe faz levantar-se novamente se você caiu para viver uma vida abundante. Vamos voltar para o povo hebreu. Êxodo 14, 14. Disse Moisés, o Senhor pelejará por vós. E vós. Hoje está pegando todos os os bocudos, os bicudos, os língua solta, os lamurientos. Oh céus, oh vida, oh azar. Oh, que será do amanhã? Amado, não vai dar certo. Desse jeito não vai dar certo. O Senhor pelejará por vós. O que é isso? Deus luta por você, querido. Não deixe os seus pensamentos lhe arrastarem. Pare a sua mente. Você que tem que parar a sua mente dizendo a ela, chega de insegurança. Porque tem gente olhando muito a vida do outro, falando o que o outro deve fazer. Olhe para a sua vida e diga à sua mente como ela deve pensar a partir de agora. E dê um breque nela. Se ela anda muito aí sem graça, coloque graça nela e diga, chega de insegurança, menina. Chega de insegurança. Para com isso. Você vai ficar doente. Vou lhe dizer mais, a insegurança deixa a pessoa infantil. Quem é que é inseguro? As crianças. Tem medo do escuro, sonha, vai dormir com a mãe, com o pai na cama. Não é assim? Natural. É o desconhecido. Estão experimentando coisas novas. Agora, um adulto, crente em Jesus, cortado pela graça de Deus. Para! A insegurança deixa a pessoa até desagradável. A insegurança deixa a pessoa... Posso, bispo? Chatinha. Cri. Então, qual é o recado de Deus? Chega de insegurança. Mas chega também de passividade. Chega de queixas. Chega de medo. Chega. Pare com isso. Amém? Deus está falando certo. Estou brincando aqui para suavizar, porque o tema é... E eu vou mais além. Uma pessoa com esta limitação da insegurança, ela se sente mal, mesmo estando tudo bem e sob controle. Pessoas inseguras, pode estar tudo um mar de rosa, a pessoa se sente mal. Ela diz, tá bom demais, tem alguma coisa que eu não estou vendo. É, realmente. Pessoas inseguras, diz o mundo, né? Procuram pelo em ovo. Amém? Quarto fator limitador.
no telão para você anotar e para eliminar. A dúvida. Amados, é lógico que a dúvida é uma coisa humana, né? Ela é meio natural. A dúvida é natural no ser humano. Mas você precisa abandonar esse mau hábito. Porque duvidar é do diabo, é do maligno. Coloquei aqui no telão uma frase para você lembrar. A dúvida é uma força mental poderosa que não nos deixa alcançar o que é nosso. Já é nosso. Mas a dúvida te afasta daquilo que é seu mesmo, que é seu direito. Às vezes você está no culto e Deus lhe fala profundamente ao coração e o Espírito Santo lhe convence de uma coisa e você vai lá fora e daqui a pouco já era. Vem a dúvida e aí você não alcança nada. Porque o que duvida não alcança nada, não recebe nada. No nosso telão, mais uma frase. Então, não duvide mais. Olha o que Deus nos diz nesta noite. Realize logo esse desejo que explode no fundo do peito. Não se questione tanto. Haja! Amém? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Faz 1 ano que Deus está dizendo, vai! Amados, aqui Deus fala claro. Me desculpem, mas aqui Deus não fala por parábolas. Por parábolas é para o ímpio. Aqui não tem segredo, não tem mistério. Você sabe muito bem quando você senta aí, o Espírito começa a trabalhar na sua vida e falar, e falar, e falar, e falar, e falar. Está falado. Então não saia por aquela porta duvidando. Pare de duvidar. E realize logo o que Deus está mandando você realizar. Faça logo. Amém? Bispo, meu sonho é tirar minha carteira de motorista. Então vai. Mas ainda não trocaram os postos para postos de borracha lá. Bispo, mas nessa cidade tem muita mulher no volante. Tá vendo só como eu faço uma boa média com os homens da igreja? Mulher no volante? Perigo constante. Isso está na Bíblia? Então eu não creio, né? Mulher no volante, bênção constante. Amém. Que elas que cuidam desse trânsito aqui em São Paulo. Então, querido, se você está com medo, ou querida, de tirar sua carteira de motorista lá, fazer isso, vai logo. Para, é só uma carteira de motorista, pelo amor de Deus. Eu fico pensando, quando for uma coisa mais séria, o que será dessa gente? É só um carrinho. Tem uma direção, um pedalzinho. Tem buzina. Bom, tudo bem, amado, vai. Bispa, vou fazer faculdade. E se eu não passar? E se não sobrar uma vaga para mim? Duvidou? Realmente você não vai passar. A dúvida impede que você tenha um foco. A dúvida lhe afasta do objetivo. A dúvida lhe desestimula. A dúvida faz você abandonar sonhos. A dúvida é o elemento responsável pelo fracasso e pelos sonhos frustrados. Amém? Quinto, estou quase acabando. Quinto fator limitador. A concorrência. E se você é comerciante, você já está pensando que é a loja do vizinho, né? Não é nesse sentido, tá? A concorrência, eu vou lhe explicar, é a comparação com outras pessoas. Tem gente que se compara o tempo todo e concorre com o outro. Cada um é de um jeito, amados. Cada um tem uma estrutura. Cada um tem um temperamento. Cada um tem uma história. Cada um tem um propósito de Deus para cumprir na terra. Então, nunca se compare com ninguém.
Nunca concorra com ninguém. Tem gente que diz assim, se o outro fez, vou fazer também. Deu certo para ele, vai dar certo para... nem sempre. Tem gente que acha assim, aquele lá se veste desse jeito, ele é bem sucedido. Se eu me vestir daquele jeito, também você... Nada a ver. E aí começa uma concorrência. O que foi, bispo? Disse o bispo, está na Bíblia isso? Não, de jeito nenhum. Olha o que aconteceu em Êxodo 14, 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, aí está o problema. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha, amados, eles estavam indo muito bem. Mas quando eles olharam para os egípcios, e eles olharam para eles, e eles disseram, uau, eles vêm com carros, com cavaleiros, eles vêm com uma maquiagem exuberante, com os negócios na cabeça, com os penachos, com umas lanças, em cima das suas bigas, e olharam para si, pronto, se compararam. Está aí, e aí? Temeram muito. Ou seja, não era para olhar para os outros. Não era para olhar para os egípcios. Não era para se comparar a ninguém. Ninguém está concorrendo com ninguém. Amém? Não se compare com ninguém. Não fique tentando superar os outros. Supere-se. Supere-se. Não fique tentando. Eu vou superar aquele. Eu vou ser mais que o outro. Se ele chegou ali, eu vou... É assim que funciona, assim vai funcionar. Não. Supere-se. Não concorra com os outros e não aceite também na sua vida ser comparado com ninguém. Amém? Amém. Diga, eu sou um ser único. Diga, eu sou incomparável. 1 Coríntios 9, 27, olha o que Paulo diz. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele está falando da carne dele, né? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, qual era a maior preocupação do apóstolo Paulo? A maior preocupação era ele mesmo. Ele se preocupava com ele. A maior preocupação do apóstolo Paulo eram os seus sonhos, era o seu projeto, era o seu ministério, era a sua própria vida. Então, não se compare, não concorra com ninguém. Olhe para você. Amém? Sexto e último de hoje, hein? Sexto e último fator limitador. A paralisia. Paralisia? Pois é. No telão, uma frase para você entender melhor o que é a paralisia. As ideias sem ação são totalmente inúteis. O que eu tenho visto de gente cheios de ideias. Porque, na verdade, gente cheia de ideia que não age é idiota. Com todo o respeito da palavra, mas é. Não é? É aquela pessoa, não, agora, depois dessa mensagem, bispa, vou fazer faculdade em 2010. Muito bem. Você sabe que existe uma coisa chamada vestibular? Não. Olha, ideias são maravilhosas, mas sem ação são inúteis. O seu potencial só é visto e conhecido quando você age. Vou repetir porque isso é seríssimo, principalmente para os homens. Os homens são líderes, chefes de casa, de família, os cabeças do lar, o pastor da sua casa, o provedor principal. As ideias sem ação são totalmente inúteis. E eu coloco aqui, o seu potencial só é visto, só é conhecido quando você age. Olha o que diz Eclesiastes 11:4. Vamos lá. Não, é Eclesiastes 11:4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Então você pode ter muitas ideias. Aliás, você pode ter excelentes ideias. Mas se você não entrar em ação, elas são inúteis. Amém? Então, pare de colocar as suas ideias debaixo do tapete. Pare de colocar as suas ideias dentro de uma gaveta. Não, eu tenho um projeto. Tem gente que vem com o projeto, ele é dessa grossura. Faz 10 anos que eu tenho um projeto. Com todo respeito. 10 anos fazendo um projeto, não agiu ainda.
Que projeto é esse? Os nossos projetos duram no máximo 1 ano aqui na igreja. E a gente vai orando e vai realizando, e vai mudando, e vai encaixando, e vai tirando, e Deus vai ouvindo a voz de Deus, Deus vai dirigindo os nossos passos, vai realizando coisas, coisas vão surgindo. Amados, como disse o bispo hoje, é uma jornada. Agora, tem gente que tem um projeto de 10 anos, e ele está lá, na gavetinha, bonitinho. Quando alguém conhecer o meu projeto, para quantos você já mostrou? Eu estou orando. Jesus amado. Olha, amado, pare de colocar sonhos dentro de gavetas. Por que você tem feito dessa forma? Por quê? Porque você tem medo de agir? Porque você não tem coragem? Porque é mais cômodo? Sem ação? Ouça o que eu lhe digo. Só por mágica, as coisas não acontecem. Tem gente que está acostumada a contar muita história para criança. Que é história de criança, desenho infantil, né? Que tem um desenho e o desenho sai do papel e a borboleta voa e a fadinha sai do papel e aí ela vira princesa. Não existe isso. Isto é conto de fada. Amém? Então em Êxodo 14:15 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O que o Senhor está dizendo? É para agir, meus filhos. Não é para ficar parado, olhando, se queixando, inseguro, com medo. É para ir em frente. Versículo 16. E tu, Moisés, ele era o líder, ele estava à frente. Quem é líder, quem está à frente, quem é chefe de família, quem é patrão, quem está na frente de um grupo, quem está sendo observado, quem é crente em Jesus, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O Senhor estava dizendo, seja exemplo, comece você, saia na frente. Não fique paralisado, sem ação. Por tudo isso que eu lhe mostrei hoje, a sua pergunta a partir de agora deve ser: o que é que está freando a conquista dos meus sonhos? São as minhas queixas? É a minha passividade? É a minha insegurança? É a dúvida? É a comparação, a concorrência? Ou é a paralisia? Porque se o povo hebreu não eliminasse esses fatores, morreria todo mundo afogado por aquele mar ou morto pelos egípcios. Diz Êxodo 14:21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, agiu. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Então, para que eles tivessem essa experiência sobrenatural e seguissem em frente e fossem vitoriosos, Deus passou-lhes a estratégia. Qual estratégia? Que ao eliminar as limitações internas, fossem vencidas as limitações externas. Quem está entendendo? Quando se eliminam as limitações internas, é fácil vencer as limitações externas. É verdade que tinha um exército, que tinha um mar, mas eles precisavam primeiro vencer as limitações internas, para depois pensar no Egito, pensar nos egípcios, pensar no mar, entender como Deus faria. Aquele povo viveu o que Deus tinha para eles. O sonho foi restituído. A felicidade foi restaurada. O futuro se abriu novamente. A vitória sobre o mal se manifestou. Deus transformou um cenário de limitações em um resultado extraordinário. Eu encerro com Êxodo 14, 28, 29. Diz assim: E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Deus faz a obra completa. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Olha que resultado quando eles venceram
as limitações internas. 30 e 31 e vamos orar. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os... Eles só viram o exterior porque eles primeiro tiveram que cuidar de eliminar fatores limitadores internos, interiores. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O final, amados, é sempre surpreendente. Quando? Quando se segue as estratégias de Deus. Eu quero orar por você que perguntava até esta mensagem. Que freio é esse? Amém? E antes de nós orarmos, eu quero que você veja o que Deus fez com os egípcios e o que Deus fez com o seu povo. Vamos apagar um pouquinho as luzes? É um vídeo de 1 minuto e pouco, quase 2 minutos. Você vai me dar este tempo, porque eu creio que você vai ver quando se vencem as limitações, os fatores que limitam internamente, o que é que Deus tem para manifestar de sobrenatural. Eu já chorei muito, já assisti isso aqui 500 vezes, e eu vejo como nós temos problemas. Deus está pronto para fazer. Amém? É isso que Deus tem para a sua vida também. Eu não sei qual é o mar que vai se abrir, mas vai se abrir. Amém? Amém. Quando você não sabe como, Deus sabe como fazer. Fique de pé no seu lugar. É hora, amados, é hora de irmos para conquistas mais substanciais. Eu creio que o padrão, a qualidade de vida que Deus tem para cada filho é muito superior ao que a gente já experimentou até o dia de hoje. Tudo começa aqui dentro. Eu não sei como Deus faz. Hoje eu só tenho uma certeza. Deus faz. Feche seus olhos em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, nós te pedimos agora, neste final de culto, Pai. Estamos indo para as nossas casas,
com uma estratégia de Deus para vencermos as nossas limitações, Senhor. Basta agir, Jesus. Nós nos livramos agora, Senhor, desses fatores limitadores, Pai, que tem servido de freio, como se fosse um freio de mão, Senhor, de um carro puxado, Jesus, que não deixa avançar, que não deixa progredir, que não deixa conquistar, que não deixa decolar, que não deixa mudar. Pai bendito e Pai amado, eu recebo que a partir desta noite, vidas terão resultados extraordinários. Ao eliminar as limitações internas, todos verão, oh Jesus, a vitória sobre as limitações externas, Pai. Tu estás fazendo isso com pessoas nesta noite, Jesus. Aquilo que impedia a conquista dos nossos sonhos, a partir de hoje é transformado pelo poder de Jesus Cristo. Que agora, em nome de Deus Todo-Poderoso, saia toda dúvida, saia a passividade das vidas, que cessem as queixas. Oh Deus, que a insegurança se transforme em fé. Oh Jesus, que caia por terra toda paralisia, Jesus, toda falta de ação, todo medo. Jesus, em teu nome nós oramos, e que os limites de cada um sejam removidos para longe, em nome de Jesus. Eu declaro pela fé, na autoridade do nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra, que hoje coisas novas estão se manifestando, Pai. Porque hoje há um basta para as mentes erradas, há um basta para as limitações mentais, Jesus. Porque nós experimentaremos um crescimento extraordinário. Eu recebo, Jesus. Eu recebo, Jesus, um novo padrão, qualidade de vida, Jesus. Que todos os teus filhos, que assim viverem, desfrutem de todo o bem, de todo o seu trabalho. Que comam, que bebam, que desfrutem, que sejam felizes, que sejam prósperos, que sejam bem-aventurados, bem-sucedidos em tudo que realizarem. Nós oramos com fé, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. E a igreja que assim crê e assume a vitória, diga amém. Aleluia. Oh, glória a ti, Jesus. Glória a ti, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a ti. Glória a ti. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, por ter nos trazido aos teus atos desse dia, para ouvir, Jesus, palavras de encorajamento, Jesus. Te agradeço, ó Pai, por essa palavra que mais uma vez foi exposta nesse lugar, palavra essa que não voltará para ti vazia, antes de cumprir os desígnios e os propósitos para os quais tu mesmo a designaste, Jesus. Te louvo, ó Pai, pela vida da nossa bispa Solange, amém, pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, aleluia, pela vida do bispo Miguel Júnior. Ó Deus, obrigado pela missão apostólica, amém, da graça de Deus. Aleluia. Obrigado por essa igreja, por esse santo lugar, ó Pai, aleluia, onde nós podemos receber incentivo, ó Deus, palavras de vida, aleluia, palavras de encorajamento, ó Pai. Aleluia.
para que nós apliquemos, Jesus, Amém, a tua palavra, que não é teoria, Amém, que é prática, Jesus. Eu creio. E ela dá frutos a 30, a 60, será, Jesus. a 100 por um da semente, Jesus. Assim será. Por isso as nossas orações, para que isso se manifeste na vida, Jesus, daqueles que ouviram atentamente essa palavra nesta noite, Jesus. daqueles que não brincam, Jesus, com a tua Amém, palavra, Senhor. Obrigada. daqueles que creem, Jesus, Oh, que tu Deus. és o Deus do infinitamente mais. Amém, Senhor. Tu és o Deus das causas impossíveis, eu creio ó que o mar vai Pai. se abrir, Aquilo Pai. que Eu nos creio, parece Jesus. impossível, Pai, é possível para aleluia, ti, ó Pai. aleluia, Que o teu povo aleluia. entenda, Jesus, essa verdade e Aleluia, receba em Jesus. seu coração, ó Pai, palavra de vitória, palavra de Deus. vida, Jesus. Nos guia, Por isso nós Senhor. nos despedimos nesta noite, ó Pai. Sairemos desse santuário, ó Deus, com a nossa fé, Jesus. Ó Deus, energizada pela tua palavra, Jesus. E por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que creem na palavra de Deus, digam aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Aleluia! Deus. Guia, Graças a Senhor. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vá em paz, vá feliz. Creia que algo novo começou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqui dentro da nossa mente. Glória a Deus. Quem puder, louve conosco. Quem precisar sair, uma boa noite, bom descanso, sono dos justos, em nome de Jesus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, não temerei. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei, não temerei. Ainda que um exército se levante contra mim, no Senhor eu confiarei para sempre. Quando os meus inimigos avançam contra mim, eles tropeçam e caem diante de mim. Cantarei com alegria louvores ao Senhor, que me acolheu e me livrou da rocha, me firmou. Se o diabo vem contra mim, ele se levanta para cair. Se o diabo vem contra mim, ele se levanta para cair. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, não temerei. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei, não temerei. Diga. Diga ao fraco eu sou forte, diga ao pobre rico sou. Em Jesus eu sou mais que vencedor. Não é na minha justiça que eu caminhando vou, mas o poder que há no sangue que por mim Jesus derramou. Cantarei com alegria louvores ao Senhor, que me acolheu e me livrou da rocha, me firmou. Se o diabo vem contra mim, ele se levanta para cair. Se o diabo vem contra mim, ele se levanta para cair. Já caiu nesta noite. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, não temerei. O Senhor é a força da
Glória a Deus. Não tema. Aquele que está em você é maior. E já lhe fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Tome posse dessa palavra. Vá em paz em nome de Jesus. E até sábado, até domingo. Boa noite a todos. Boa noite, internautas. Graças a Deus. Amém.